Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto deste vídeo aí, vamos falar sobre alguns pontos principais para você comprar um carro. E aí independe da tua idade, se você tem 20 anos, tem 30, 40, 50 anos. Então o que a gente tem que usar como parâmetro para comprar um carro novo, usado? Não importa, comprar um carro. Então vamos falar sobre esse assunto aí, porque volta e meia vive me perguntando aí, vive me questionando. O que é que eu uso como ideia, né, como pensamento, para poder me envolver com um carro, né, um veículo. Então, para falar desse assunto, eu criei alguns pontos aqui que vamos falar em seguida. Mas antes de começar o assunto do vídeo aí, você que não é inscrito ainda no canal aí, que está assistindo este vídeo pela primeira vez, ou o canal pela primeira ou segunda vez, sei lá quantas vezes, e ainda não é inscrito, né? Se inscreve aí, ó, ative o botãozinho aí, aperta o botãozinho vermelho aí do inscrever-se, e você faz parte desse grupo aqui, desse canal que é específico sobre veículos, mas a gente pode falar às vezes sobre outras coisas, né? Mas se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, participe. Você vai ter um grupo aqui pelo tempo que você quiser, e depois você se desinscreve. Mas não esquece do joinha, né? Joinha é tudo. O teu view e o teu joinha deixa o canal lá em cima. Então, joinha, né? Não esqueça. E aos amigos que são inscritos aí, que assistem rotineiramente o canal, deixa o joinha, comente, compartilha, né? Participe do canal. Participe desses assuntos. Diz aí o que é que você imaginou no dia que você pensou e começou a pensar, eu vou comprar um carro. Comenta aí, nos conte a tua história aí, de forma resumida, se quiser, ou mais, se quiser escrever um texto aí, não tem problema nenhum. Tá bom, amigos? Bom, vamos ao assunto, né? Hoje em dia há uma certa, aqui no Brasil principalmente, né? Mas pode ser em Portugal, pode ser em Moçambique, Angola, México, qualquer lugar do mundo, né? Mas vamos falar mais ao Brasil, porque a gente está feito mais aqui a terrinha, né? A terrona, né? O Brasil é um continente. O Brasil tem de tudo nessa área. Então, para você adquirir um veículo hoje em dia no Brasil, se fosse só pela fabricação, pela indústria, não teria problema nenhum. Mas no Brasil nós temos um problema aqui de seleção natural de bens materiais. Então, a classe média leva, nesse caso, uma vantagem até vergonhosa, né, com relação às outras classes econômicas. Não existe classe social no Brasil, já começou por aí. Existe no Brasil manipulação de renda. Então, existe diferença de renda. Então, classes econômicas. Quem tem mais e quem tem menos dinheiro, grana. Devido ao regime que a gente vive, é assim que funciona por enquanto. Então, a classe média, economicamente falando, ela leva a vantagem das classes econômicas abaixo. Então, ela sempre sai na frente, ela adquire sempre veículos, na média, mais novos ou novos, então ela tem essa facilidade. Mas, tirando essa coisa do poder aquisitivo, econômico, a gente pode falar mais a respeito de quais são os parâmetros mínimos para você pensar em ter um carro. Desde agora, digamos, com 20 anos de idade, ou mais para frente, já com família e coisa e tal. Se alguém quiser constituir uma família, claro. A sua família, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar a respeito de comprar um bem móvel, que o cara é um bem móvel, caro, é dinheiro. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça a respeito de veículo é dinheiro. Você tem dinheiro para comprar um carro? É a primeira coisa, é o primeiro parâmetro.
Nós vivemos num regime de compra e venda, onde o dinheiro faz essa ponte, né? Então, dinheiro. A segunda coisa, atrelada ao dinheiro, é crédito. Qual é a tua capacidade de endividamento? Quanto você pode se endividar? Aí você pode colocar aí sempre em prazos, né? Então, você pode pensar um endividamento daqui a um ano, daqui a 2 anos, né? Então, a tua capacidade de se endividar e saldar essas dívidas, né? Então, esse é o segundo parâmetro. Então, o dinheiro, na verdade, ele é a base, né? Se você, jovem, já conseguiu oferir algum dividendo, você já formou uma pequena poupança, a qual cabe, por exemplo, uma entrada num veículo, ou comprar mesmo assim um veículo à vista, né? Então o dinheiro é fundamental. Então caso você não ganhe um veículo, né, que é uma parte aí de quem é proprietário de carro, geralmente tem uma parcela pequena que ganha um carro, né? Aí escolhe o carro. Mas a maioria não, a maioria compra o carro. Então o dinheiro é o item fundamental. Você reserva, ou, no caso, você tem um dinheiro que recebeu, ou você guarda o dinheiro por um determinado período, o qual pode ser comprar um carrinho, ou parcelar um carro, né? Ou dar de entrada, né? E aí, nesse caso, está embutido o crédito, né? Se você vai comprar um carro financiado, ou de particular, ou de banco mesmo, financeiras, né? Aí você vai ter que projetar as prestações, aquela coisa toda. Então você tem que ter esse parâmetro, dinheiro e crédito. Essa é a base. Então para você comprar um carro, a base é dinheiro e crédito. Tá bom? Depois que você, digamos que crédito e dinheiro você tem. Resolvido. Aí você tem que saber o que vai gastar um veículo, né? Então você tem que se preocupar com o consumo de combustível do veículo. Assim, mal comparando, não tem nada a ver, mas o carro é como se fosse uma criança. Ah, você tem que botar isso na cabeça. O carro mais parece uma criança. Então, uma criança você tem que sustentar, dar de comer, dar de vestir, dar onde morar e tudo mais. Então, vai ter um consumo X ali que é inerente ao veículo. Não tem como escapar. Aí, no consumo, você bota combustível, limpeza, lavagem, né, do veículo, manutenção, trocar peças, trocar óleos, trocar coisas que estragam, coisas que batem, né? Então, o consumo. Então, você tem que pensar no consumo. Quanto você está disposto a gastar por ano de consumo com o carro? Que é um consumo que vai existir independente da tua vontade. Então, a segunda coisa é você ligar ao consumo. Quanto você vai ter de grana, né? Sempre coloque no mínimo um ano para ter o parâmetro de que você consegue sustentar o veículo nesse período, né? Então, o consumo. A outra, que seria uma terceira colocação, ou seja, uma terceira ideia de como você pode adquirir um veículo, é a aplicação. Para que você quer um carro? Né? Se você é solteiro, se você tem já família, tem filhos, né, tem agregados, então, para que eu quero, para que eu preciso de um carro? Eu preciso para viajar, para trabalhar, para passeios, para carregar coisas, levar a família. Então, é essa outra coisa. Aí, nessa aplicação aqui, ou seja, para que você quer um carro, aí entra aquela outra coisa da utilidade do bem, né? Se o bem é útil, você só comprou por comprar. Então, aí, nessa aplicação, você tem que tem que ter um critério de que justifique, basicamente, por que você quer comprar o carro, né? Se ele vai ser útil para você, se ele vai te tirar de um sufoco de um trem, de um ônibus, do metrô, né? Então, a aplicação, se é para uso de lazer ou também combinado com trabalho e família, né? Então, você tem que ter esse parâmetro. Aí você tem que pensar bem.
Aqui na aplicação, aí vai entrar outra coisa que seria o tamanho do veículo, né? Para solteiro, para casado, ou depende do tipo de veículo, né? Mas a aplicação é fundamental. Se ele realmente tem necessidade de você ter o carro. O quarto item, quarta preocupação que você tem que ter é a potência do carro. E aqui na potência tem várias implicações, a potência do motor do carro. E a começar, a potência tem a ver com IPVA, tem a ver com o custo de imposto anual do veículo. Então, quanto maior a potência, maior o imposto. E quanto maior a potência, independente da tecnologia que se usa, proporcionalmente maior é o consumo. Então, quanto maior a potência, mais gasolina, álcool, diesel você vai gastar. Então, GNV. Então, você tem que prestar atenção na potência do motor. No Brasil, você começa os motores com 1.0, vai até 5.0, vai de 1.000 cilindradas a 5, 6 mil cilindradas. Então você tem que ver qual é o consumo, a potência, para você ter uma ideia de quanto você vai gastar de combustível, quanto você vai gastar de imposto, quanto você vai gastar de manutenção. Quanto maior o motor, mais complexo é o motor. Tá? Isso que você tem que ter na mente. Maior a potência, maior a complexidade do motor. Então você tem que prever ou ter uma ideia. Se você é um iniciante, você não pode andar com um carro 3.0, turbinado. Comece com o mais básico, né? Comece com 1.000, com 1.300, porque é difícil compatibilizar essas coisas, né? Se você não conhece muito a respeito do assunto e já sai, em vez de pegar um teco-teco, sai com um jato. Então não é bem assim. Então você tem que começar sensato. A não ser que seja um cara experiente, que não foi proprietário de veículo, mas pilotou muitos veículos por questão profissional, coisa parecida, e que você conheça um pouco de carro, né? E que agora der oportunidade vai comprar o carro. Então aí a potência você escolhe. Mas a princípio começa pelo básico e depois vai subindo. O quinto item é a manutenção. A manutenção de um carro, ela pode ser tanto, aí a gente pode ter uma ideia, ela pode ser tanto, assim, quase frequente, digo, mensal, semanal, ou pode ser uma manutenção anual, bianual, ou seja, as manutenções de um veículo, elas implicam em tudo que tem no carro. Motor, mecânica, estrutura, pintura, estofamento, acessórios como limpador de para-brisa, borrachas e tudo que vai, precisamos de acabamento no veículo, lâmpadas, ar-condicionado, se o carro tem, direção e tal. Então todas essas coisas pertencem à manutenção de um carro. Aí na manutenção você tem que, aí é o único jeito de você saber o que custa a manutenção de um carro, que tem a ver também com o consumo, é você pesquisar e ver qual é os carros que dão mais manutenção, e qual é o custo dessa manutenção dos carros mais populares, né? Para ter uma base de quanto custaria a manutenção de um carro, né? Nesse caso, a manutenção você tem que também colocar de 6 meses a 1 ano, né? Então tem que ter uma média anual. Não é de curtíssimo prazo. A manutenção começa no dia a dia, mas ela tem um custo mesmo voltoso ao longo do tempo. Então você projeta, já pesquisa lá o que é que custa manter um carro 1 ano, né? Então se preocupa com a manutenção do veículo, todo veículo. Então esse quinto item aqui tem a ver muito com o uso do veículo, né? E a aplicação que você deu a ele. Se ele vai sofrer mais ou menos desgaste, se ele dá muito problema, coisa parecida, né? Então isso você descobre com o tempo. Então a manutenção é o quinto item que você tem que se preocupar com o veículo. A manutenção, no caso, poderia estar lá logo depois do consumo, né? Mas a manutenção é uma coisa aleatória. Você nunca sabe direito exatamente o que vai acontecer. Rasgar um assento, né? Bater o veículo, detonar uma roda num buraco, né? Então,
Essas coisas você não tem como você dizer, amanhã isso vai acontecer e eu vou prevenir. Não é assim que funciona. Então, a manutenção ela fica muito a critério do uso, né? Então, aí, esses são 5 itens. O último item, aí seria um opcional, né? Não seria exatamente um critério para você ter um carro. Quando você quer se desfazer do veículo, né? Ele é fácil de vender, tu pode trocar por outro, a concessionária aceita, o garagista aceita, né? O teu veículo usado. Então, o último item que você tem que se preocupar com o veículo é se vale a pena vender ele depois, né? E se ele vai ter um valor de revenda. Carro é bem perecível e ele é depreciável. Então, à medida que passa o tempo, um carro, na média, aqui em termos de Brasil, país tropical, ele é 10% de desvalorização anual. Então, o veículo que você pega hoje, daqui a 10 anos, ele está valendo nada. Teoricamente seria isso, né? Claro que não é bem assim. Mas é como se ele fosse receber um certificado de morte planejada. Os veículos, eles têm uma vida útil longa, depende muito de como você usar ele. Se você tira um carro da concessionária e bate ele, desmancha ele uma hora depois, você foi o veículo. Então, por exemplo, o teu pós-venda, né? Você comprou o carro, usou ele por anos, ou usou por um tempo X, e eu não gostei do carro, quero trocar. Ou quero um carro melhor, maior. Então, a última coisa que tem que pensar é quanto eu vou ganhar com isso. Então, na hora de trocar o carrinho, você sempre pode colocar ele lá embaixo, porque não vai ter condições de você oferir lucro nenhum, renda nenhuma. Você, o máximo que pode fazer é usar ele como um bem de troca por uma moeda, como se fosse uma moeda desvalorizada. Então, o carro, quando você está usando ele está desvalorizando. Ele está perdendo valor. É implícito. Não importa o que você faça com ele vai perder valor. Então, para você planejar isso, digamos, daqui a 5 anos eu troco o carro até antes que ele perca tanto valor, né? Então, você teria que planejar isso. Mas, como essas coisas são aleatórias, você pode amanhã decidir, eu não gostei do carro, comprei semana passada e já quero trocar. Então, essas coisas não há assim uma definição, né? Mas o que seria facilidade na troca? É um carro popular, um carro que tem muito aí circulando. Então, esses carros que vendem mais, eles são mais fáceis de trocar ou de ser aceitos numa troca ou numa compra de um outro veículo, né? Ou mais fácil de você vender. Então, quanto mais popular o carro, mais fácil ele é de você se desfazer dele. Então, quanto mais complexo o carro, mais difícil você vender. Normalmente, assim, se for ter como parâmetro, um carro premium, ele vale menos em 10 anos do que um carro popular, porque o carro premium ele é muito complexo. Então, ele é muito caro e ele é muito complexo. E nesse sentido da lógica dos valores, para você manter uma coisa com 10 anos, que é muito complexa, a maioria desiste. Então o veículo naturalmente perde valor. Mas um carro popular, que todo mundo tem, não. Ele desvaloriza proporcionalmente muito menos e é mais fácil de se desfazer e mais fácil de alguém adquirir um carro desse. Então, nesse caso, quando se for comprar um primeiro carro, nunca pense num carro premium. Sempre pense em carros populares. E o que são carros populares? Todas as fábricas, menos BMW, Mercedes e Audi, tá? Todos os outros são carros populares. Então você tem que pensar do ponto de vista não de luxo ou de status, mas nesse caso da troca fácil, se o carro está aí na rua, você diz, estou vendendo meu carro, já aparece 2 ali querendo comprar, né? Um carro premium você não consegue fazer isso. Tá bom, amigos? Acho que deu para vocês entenderem aí, você que está pesquisando aí, está com essa dúvida, que parâmetros eu uso para comprar um carro. A primeira coisa, na verdade, que você tem que pensar antes de ter uns itens assim selecionadinhos, um carro vai me trazer alguma coisa boa? É uma coisa boa ter um carro?
Então, esse é o primeiro pensamento. Filosoficamente falando, você tem que saber se o carro é como se fosse a tua primeira bicicleta. Você vai ter prazer em usar? Por quanto tempo você vai usar? Se aquilo que você, por exemplo, no caso da bicicleta, você aprendeu a usar, e não importa o tempo, depois se quiser usar de novo, você vai usar. Né? Então tem que ver se aquilo vai te dar prazer ao longo da vida. E o carro tem isso, né? Você pode ter o carro, começar a ser feliz com o carro e de repente lá na frente se decepcionar, né? Mas isso faz parte. Você só vai saber disso se você realmente ter o carro. E ter o carro sobre a tua responsabilidade. Tá bom, amigos? Espero ter gostado do vídeo. E comentem embaixo aí. Falem vocês aí todos, né? Eu vou encerrando o vídeo aqui porque parece que tem... a vizinhança resolveu abrir a boca. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Feliz ano novo para todos. Feliz 2022. E a gente se vê no próximo vídeo aí, falando sobre veículos, carros e motos e assuntos como esse aqui, que tem a ver com veículos, mas que são assuntos mais filosóficos do que provavelmente sobre o carro em si. Tá bom, amigos? Um abraço a todos. Não se esquece de se inscrever aí, né? E joinha no final aí. Tá bom, amigos? Um abraço a todos, feliz ano novo e a gente se vê no próximo vídeo, falando sobre veículos, carros e motos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.